Então, beleza, gente. Igual eu falei, produto private da Mag Seguros, tá? Ele é um produto, um seguro de vida, que tem todas as coberturas hoje padrão do mercado. Morte, invalidez, doenças graves, funeral, telemedicina. Tem vários produtos dentro de um produto só. Qual que é o maior diferencial desse produto hoje? Que o que você paga na cobertura de morte, uma parte do dinheiro vai para uma reserva, tá? E essa reserva você pode resgatar ela a partir de 25 meses. Porém, quando você resgata, você cancela a cobertura de morte. Então não é interessante resgatar a curto prazo, tá? Qual que é o público desse produto aqui? Média, classe alta para frente, tá? Então é um produto que dá para a gente vender para o público, uma classe média para baixo? Dá. Porém, ele é um produto que a pessoa, quando vê o valor que ele vai investir, ou ele tem dinheiro para manter o pagamento, ou ele não vai fazer nesse produto aqui. Tá? Que ele não é um produto barato no mercado, porém ele é um produto viável para o cliente ter. Finaliza só a cobertura de morte no resgate? Só cobertura de morte, tá? Ele tem duas opções de contratação, que ele é bem bacana essa parte. Ele tem a cobertura de Whole Life e Term Life. Qual que é a diferença de um para o outro, tá, gente? O Whole Life é onde se gera reserva e ele é um produto que vai até 75 anos de idade. Então, com 75 anos, encerra-se a cobertura de morte dele, tá? De 16 a 75, cobertura vitalícia, depende da programação que você contratar lá, e formação, não, me desculpa, 16 a 75 para entrar no produto. Ele é um produto vitalício, tá? Então, ou seja, uma pessoa de 75 anos eu consigo contratar o seguro para ela, ok? O Term Life. O Term Life, a diferença é que você determina o prazo de cobertura, tá? A idade atual do cliente mais o prazo de cobertura não se estende a mais do que 85 anos. Então vamos dizer, o prazo máximo dele de cobertura é de 30 anos. Então eu tenho um cliente de 50 anos contratando, ele vai até 80 de cobertura e depois ele termina o seguro, tá? Cobertura de morte. Qual que é a diferença dele? Ele não tem reserva. Então tudo que você paga desse produto nessa cobertura Term Life, ele não gera resgate. Ok? Então ele tem prazo determinado de contratação e não gera reserva para você resgatar. O Whole Life, ele tem prazo vitalício e gera reserva para você contratar. Tá? Ah, Cleidione, o cara está com 100 anos e está pagando. Tem cobertura normal de morte. O cara está com 120 anos e está pagando seguro. Tem cobertura normal de morte. Tá? Ele tem, dentro desse produto Whole Life, ele tem uma diferença também. A reserva que é gerada, eu vou mostrar mais para frente. Se você quiser parar de pagar o seguro, pega a sua reserva. A Mag vai falar assim, ó, você pagou 500 mil de seguro durante a vigência toda que você teve e esses 500 mil te garante mais 20 anos de cobertura. Então você para de pagar o seguro, com a sua reserva, a seguradora te garante mais 20 anos de cobertura, 30 anos, o cálculo que ela fizer lá com a cobertura, com a reserva que você tem, tá? O mouse não está funcionando. Então a linha private, cobertura que é morte, qualquer causa, tá? O ADT, adiantamento de doença terminal, então se o cliente for diagnosticado com uma doença terminal, a seguradora indeniza o capital de morte dele, ok? DPI, que é dispensa de prêmio por invalidez. O que acontece? O cara sofreu um acidente, ele vai ficar inválido. A seguradora quita a apólice dele e ele tem a garantia de morte até o falecimento dele. Ok? Ou morte decrescente com ADT e DPI, que é quando você determina lá, eu quero fazer uma cobertura de 1 milhão e essa cobertura, com o passar dos anos, ela vai diminuindo conforme você vai ficando mais velho. Qual que é a diferença desse? Por exemplo, eu tenho um cara hoje, vamos falar a minha idade, eu tenho 38 anos e eu tenho um filho de 13. Minha preocupação com essa criança é até ele completar uns 25. Vamos falar assim, que ele se torne um adulto e que com 25 anos ele esteja independente. Então, eu posso fazer uma apólice de 1 milhão hoje, com um prazo até 25 anos dele, com mais 12 anos de cobertura, para ela ir diminuindo o capital
caso eu venha a falecer, e daí na hora de se eu vier a falecer, ele tem uma indenização menor do que 1 milhão, porém ele já vai estar mais adulto, pode estar trabalhando, ou pode ter sua vida já encaminhada já, tá? Forma de reserva, saldamento ou prolongamento, que é o que eu disse. Quando é saldamento, você vai pegar o resgate, ou prolongamento quando você pega a sua reserva e quita a sua apólice. E daí continua com a vigência por prazo estendido. Tá? Prazos de pagamento. Ele é vitalício, então não tem um final de vigência. Seguro de vida. Vai receber carta no final dos 75? Não, ele não se encerra com 75 anos. De 16 a 75 para entrar no produto. Depois dos 75 você não consegue contratar mais nesse produto. Tá? Porém, ele é vitalício a vigência dele. O cara tiver com 80, 90, 100 anos, ele vai ter cobertura normal. E ele tem as opções também, que é prazo de contratação para pagamento. Eu tenho de 10, 15, 20 ou 30 anos, dentro do Whole Life. O que significa isso? Eu quero fazer uma apólice, por 10 anos eu quero pagar ela. Então eu contrato um capital de 1 milhão, por 10 anos eu vou pagar essa apólice. Com 10 anos eu paro de pagar ela, eu não pago mais. E a seguradora vai fazer esse cálculo para mim, pagar essa cobertura por 10 anos com prazo vitalício. Então eu sou um cara de 38, ela vai fazer lá, em vez de eu pagar mensal, custa 1.000, para você pagar em 10 anos vai te custar 2.000. Então eu pago R$2.000 por 10 anos, e depois ela para de cobrar a minha parcela, tá? O interessante desse produto também, ele não gera reajuste por faixa etária depois que eu fechei, tá? É o mais interessante desse produto aqui. Hoje um cara com 38 anos igual eu, vou pagar 1.000 por mês, eu vou continuar pagando essa taxa na cobertura de morte, vitalício, com a idade de 38 anos. Com 39 anos não tem reajuste, com 50 não tem, com 60, com 70. Então, ele é um parcelamento fixo com a idade que você entra, tá? Qual que é a diferença dele que vai ter todo ano igual o seguro de vida tradicional? IPCA. Reajuste no capital, automaticamente reajuste na parcela. Tá? Todo seguro de vida tradicional é esse. Outra diferença desse produto é que ele é incontestável, tá? Por que a gente fala incontestável? Quando você fecha ele, a seguradora pede a DPS dele é 3 vezes maior do que um produto tradicional. Ele tem ficha financeira para você preencher, perguntas sobre dívidas, investimentos, imóveis que você tenha no seu nome. E ele depois que você faz o aceite do DPS dele, que é as informações de saúde, a seguradora não pode cancelar de forma alguma ela futuramente. Então ele é um seguro que você fechou, a apólice emitiu, acabou. A seguradora, por qualquer outro motivo, ela não pode cancelar esse seguro. Ele é vitalício e vai continuar até o óbito ou até o resgate do valor que você pagar. Aqui é uma tabela decrescente de morte, não vamos entrar muito nesses detalhes, que é mais parte técnica esse aqui. O que eu quero falar para vocês é mais lá as coberturas que ele tem, tá? Ali até onde a gente falou é o do Whole Life, tá? Então, tudo que ele tem de reserva, prazo de cobertura, ele vai ter vitalício. E a diferença do Term Life é igual eu falei para vocês no começo. É só a questão do prazo de cobertura que você pode contratar. Então, a idade mais a vigência não vai ultrapassar 85 anos. Tá? Uma pessoa com 55 hoje, ele vai conseguir contratar o máximo de 30 anos de vigência. Com 30 anos, a apólice dele se encerra a cobertura. Certo? Dentro do produto Term Life. O Whole Life é vitalício. Dúvidas? Não? Deixa eu só passar aqui. Parte de resgate. A parte de resgate é bem simples. A partir de 25 meses, ligou na central ou mandou o corretor faz uma carta, automaticamente a seguradora faz o resgate. Resgatou e encerrou a apólice. Resgatou e encerra-se a cobertura de morte. Aí eu tenho morte acidental, invalidez, funeral, o que for. Ela continua vigente se você quiser. Senão você cancela a apólice também das demais coberturas. Só a morte natural, que a partir do resgate você cancela ela. Tá? O valor sai na cotação do resgate? Ele sai uma simulação, quando você faz a cotação, ele faz uma simulação do prêmio pago com o valor de resgate. Então ele te dá uma tabela. Tá?
Características. 90 dias de vencimento de prêmio devido ao não pagamento. Por inadimplência, cancela-se o seguro. Então, deixou de pagar 3 parcelas, ele automaticamente é cancelado. No caso do Term Life, ele demora um pouquinho mais, ele se estende um pouco mais, porque é um prazo determinado. Já o Whole Life não. 90 dias, não pagou, cancela mesmo o seguro. Tá? Só voltando um pouco aqui. Uhum. Quando a cobertura da morte encerra, mas ele fica tipo um bloqueio, ou pode refazer de novo uma nova Pode pólice? refazer se ele tiver idade. Então, vamos dar um exemplo. O cara tem, sei lá, passou os 75 anos. Ele fez com 50, pagou 25 anos e resgatou o dinheiro dele. Aí, com 76 anos, ele vai querer entrar no seguro de novo, nesse mesmo produto. Ele não faz. Aí, ele já não consegue entrar mais. Existem outros produtos dentro da própria MAG que consegue fazer até 80 anos de idade você entrar no produto. Com morte natural? Com morte natural, tá? Outros produtos dentro da MAG faz, os vidas tradicionais dela. Beleza? Deixa eu... O que é esse aqui? Tá aqui nas soluções. Deixa eu passar lá nas coberturas. Tá. Quais são as coberturas que ele tem? Além do morte natural, que eu posso contratar, que é o Whole Life ou o Term Life. Ele tem cobertura de morte acidental, que é o MAC, tá? Invalidez majorada com invalidez funcional por doença, que é o IPAM mais o IFPD, tá? IPTA, que é invalidez só por acidente. Cirurgias, esse aqui é um produto muito bom de se contratar ou vender até dentro da MAG, que ele tem 980 procedimentos cirúrgicos que você pode fazer e você recebe um percentual pela cirurgia que você fez, tá? Doenças graves, é o produto com doenças graves mais completos que tem no mercado hoje, doenças graves da MAF. DIT, que é diária de incapacidade temporária, é um produto muito bom também. Mas não é para todas as... Não são todas as atividades, por exemplo, cabeleireiro, manicure, diarista, faxineira, essas atividades não vai abrir para o DIT. Qual que é o foco do DIT, gente? Se a gente for trabalhar ele individualmente. Médico, dentista, advogado, principalmente a parte de saúde é muito interessante. Dentro da MAG ele tem o DIT normal para qualquer atividade e tem o DIT para médicos. Então quando for oferecer para um médico, tem o DIT médico, que ele é um produto mais barato. Tá? Sempre colocar o DIT médico. Que ele garante uma cobertura maior, até 40 mil reais, se não me engano, por mês de valor a ser indenizado. E ele tem várias especialidades dentro do DIT médico. Tá? DITA, que é a mesma coisa do DIT, mas só por acidente. Tá? O DIT, ele garante indenização de diária temporária por doença e por acidente. Já o DITA é só acidental. Beleza? DIH, diária de internação hospitalar. Esse produto também é muito bacana. Eu posso contratar para qualquer atividade esse DIH, ele vai abrir para qualquer profissão. Qual que é a diferença dele? Você precisou fazer uma cirurgia particular, o que for, tá? A única coisa que ele não garante é estética. Mas você teve uma crise de rim, vai ficar hospitalizado por 10, 15, 20, 30 dias, você contrata um valor por dia e o dia que você ficar hospitalizado, você recebe uma indenização. Tem carência? Ele tem carência, se não me engano, de 7 dias, eu acho que é, tá? É uma franquia de 7 dias. Então, ele é um produto bem bacana. A pessoa precisou passar por um procedimento cirúrgico, de emergência ou até mesmo programável, que não for parte de estética, ele te indeniza, a seguradora te paga. Então, você determina qual que é o valor que você quer por dia. Eu quero 100, 200, 300 reais, você vai pagar por isso lá. E dentro da MAG, o produto de assistência funeral chama SAF, tá? Então, que é Serviço de Assistência Funeral. O IPA majorado. O IPA majorado. Algumas partes do corpo, que da gente existe a tabela lá, com percentuais de indenização. Um dedo, a mão, aí tem lá os percentuais. Na MAG, o IPA majorado, se você perder o dedão, os 2 dedos aqui, ou até mesmo essa parte inteira, ele te paga 100% da apólice que está de invalidez. O movimento do cotovelo. Isso. Você teve uma perca
parcial, total do membro, vamos falar assim. Igual na minha situação, eu receberia 100% do capital lá, tá? Porque eu tive uma perca do membro inteiro, né? Da parte do joelho para baixo. Lá na MAG, nos produtos da Magra, existe uma tabelinha onde fala quais são os tipos de indenização que vai receber 100% a majorada. Tá? E ela também não abre para todas as profissões? Ou abre? Não, o IPA da MAG sempre vai ser majorado. Todos, qualquer um. Quando você vai colocar lá a profissão, ele vai te dar o limite que você pode contratar para aquela atividade. Então, por exemplo, eu já tive caso de pedreiro. Pedreiro aceita só 50 mil. Né? Porque o risco do cara estar subindo uma laje, subindo num telhado e cair é muito grande. Motorista de caminhão, por exemplo, a MAG aceita, só que é limitada a 200 mil. Então ele não faz mais do que 200 mil. Tá? E daí depois as outras profissões têm até 1 milhão, 2 milhões, 5, aí vai variando. Tranquilo até aqui? Tá, a subscrição que eles falam, que é o quê? Idade, gênero, isso tudo aqui vai ser tudo na ponta, tá? Não precisa preencher nada. Na hora que a gente vai fazer a cotação, a proposta, responde sim ou não, no final ela vai efetivar e daí já cai para o médico lá, para a subscrição da seguradora, onde eles têm um médico e eles vão avaliar tudo que você respondeu na DPS. Se precisar de exames, exame clínico, exame de sangue, o que for, a seguradora vai pedir para você ir até o local e fazer. Tudo é por conta da seguradora, tá? Quando ela pede. Normalmente, capitais acima de 1 milhão. Capital acima de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, eles pedem exames clínicos. Os exames é por conta dela? Por conta da MAG. Ela paga. Quando ela acha necessário. Se não, ela pede o que o cliente tiver nos últimos 12 meses. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui algumas informações sobre Covid. Covid até acabou já. Tipos de exames laboratoriais que ela vai pedir, caso seja necessário, né? Tá? Informações financeiras do cliente, então vai pedir na hora que for efetivar a proposta. Antes você não precisa perguntar nada para o cliente. Depois, na efetivação, ele vai perguntar sobre dívidas, sobre investimentos, imóveis, carro. O que ele tiver, você vai só preencher valores. Não precisa ser um valor real. Precisa ser o imposto de renda. Não precisa disso, tá? Mas essas informações tinham que ser direto, né? Existe uma propostinha manual da MAG, onde a gente pode, se quiser levar para o cliente, já explicar para ele o produto, ele tem lá essa tabelinha, tá? Esse questionário já financeiro. Mas eu não acho interessante levar de priori assim para o cliente, tá? Aqui eu vou mostrar aqui Simulação. a simulação que eu fiz. Aí. Então, eu fiz aqui, ó. Eu não lembro quem que me pediu isso aqui, mas eu fiz aqui dentro da corretora já. Foi, né? Então, tá todo mundo enxergando? Sim. Então, olha lá. Juliano, um cara de 45 anos, dentista, uma renda de 15 mil reais. A apresentação do seguro é assim. Ele vem lá falando tudo sobre a seguradora, depois ele entra as coberturas. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente contratou lá o All Life, que é a morte de qualquer causa, tá? Com vigência vitalícia para ele um capital de 500 mil. Essa cobertura gerou um custo de R$ 1.070. Desses R$ 1.070 vai o percentual para a reserva dele, aonde ele vai conseguir resgatar a partir de 25 meses. As coberturas, da segunda cobertura até a última, ele é um produto de vida tradicional dentro do private. Então, dessas coberturas aqui, eles também são vitalícios, a maioria delas, e ela não gera reserva sobre esses valores pagos, tá? Isso que tem que deixar claro para o cliente. Porque quando ele fazia a conta aqui dos 2.197 versus o que ele tem para resgatar, ele vai falar, pô, mas eu paguei mais. Não, é só sobre essa cobertura aqui, tá? Então lá, as coberturas que a gente fez. Diária de incapacidade temporária, morte acidental, invalidez, funeral familiar e o doenças graves para ele, tá? Aqui nessa tabela, ele vem falando aqui, ó, o acúmulo de prêmio,
o capital segurado versus o acúmulo de reserva. Se vocês olharem aqui, até o 7º ano, 8º ano, ele vem acompanhando o que ele pagou, acompanha o que ele tem de reserva. Aqui, com 35 anos, começa a dar uma queda. O que ele paga está subindo e o que ele tem de reserva vai ficando menor. Tá? Só que aqui ele vem falando em números. Então, por exemplo, depois de 5 anos que ele pagou R$64 mil, ele teria direito de 25 mil de reserva, de resgatar. Tá? Com 10 anos, esse cliente, ele pagou 128 mil, ele tem direito a 102 mil de resgate. Se for fazer a conta, se você pegar, dividir o valor pago pelo tempo de cobertura, pelo capital, esse seguro sai de graça. Se você for fazer essa conta. Então, ele é um produto que quando você resgata ele, ele sai barato para você, para o cliente. Tá? Lá, mesma coisa, com 20 anos, 257 mil, ele tem 199 de resgate. Agora, se você pegar 57 mil reais, dividir por 20 anos, ele vai sair uma mixaria por mês. Então, essa é a conta que dá para mostrar para o cliente, para vender esse produto para ele. Mostrar que é acessível, que compensa ele fazer. Tá? A longo prazo, sempre a longo prazo. E daí assim vai indo, tá vendo? 44 anos, 50 até chegar ao final de vida, tá? Depois ele vem um resumo aqui do que ele tem de cobertura. E o que é mais legal aqui na seguradora, que ele vem aqui na última página falando todas as coberturas, o que é vitalício e o que tem prazo de vigência para encerrar. Então, por exemplo, a morte qualquer causa, que é o Whole Life dele, ele é vitalício. A diária de incapacidade temporária, desde que ele não resgate. Então, a diária de incapacidade temporária dele encerra com 70 anos. Thaís, vamos supor que ele falece, venha a falecer nessa parte vitalícia e ele tem O dinheiro do resgate, o saldo lá do resgate. Vai para a família? O que acontece? É aí que vem o grande X da questão. Por que ele se torna um produto barato? Que só se o cliente resgatar, a reserva vai para ele. Se ele vier a óbito, a reserva não vai para a família. Só recebe Só o capital de morte. Então, é um produto que tem que resgatar. O ideal dele é com longo prazo, o cliente vai e resgata a cobertura de morte, tá? Do Whole Life. Porque senão a reserva vai ficar para a seguradora. Ele vier a óbito, a indenização do capital de morte vai para a família, de morte acidental, o que for, mas a reserva fica para a seguradora. Então, o interessante dele é ele resgatar ao longo prazo. Isso. Então, pega um cara que é igual eu dei o exemplo. A minha necessidade é para o meu filho, né? Garantir que ele esteja, caso venha acontecer alguma coisa comigo, até uns 25 anos ele já deve estar encaminhado na vida. Então, meu prazo de cobertura seria isso. 12 anos, vamos falar assim. Ele vai receber o capital. Aí eu poderia resgatar, por exemplo, vamos simular assim, ó. Se eu fosse esse cara aqui, com a minha idade, 38 anos, e eu queria 12 anos de vigência para garantir meu filho, né? Então, com 12 anos eu paguei 154 mil, eu já poderia resgatar 122 mil. Ou seja, eu pegava esses 122 mil... Se você vier a falecer nesse instante, seu filho receberia 500 mil. Os 500 mil corrigido IPCA nos 12 anos, né? Então, esses 500 mil aqui estariam uns 600, 700 mil nesse prazo, vamos falar em 12 anos. Mas se eu não falecer, chegar lá com 12 anos, ele tá com 25, tá encaminhado. Pô, eu posso pegar esse dinheiro, botar no bolso e vou fazer qualquer coisa com ele. Tá? Pô, aposentar. Esse produto junta também a morte natural com acidental? Isso. Todos os produtos da MAG, tá? Ele soma-se a cobertura, veio a óbito por acidente. Então a família vai receber os 500 mil de morte acidental e os 500 mil de morte qualquer causa. Então ele sempre soma, tá? Dobra. Tá? E esse que é o interessante dela. E também aqui quando vai apresentar para o cliente, você consegue visualizar todas as informações e coberturas do que é vitalício e o que tem prazo determinado para encerrar. Outra coisa muito boa da MAG, o SAF, que é a Serviço de Assistência Funeral, ligou no 0800, a seguradora vai gastar o que for para fazer o funeral do cliente. Vai pedir reembolso, é o que contratou. Tá? Então, interessante. Falou com o cliente, fechou o negócio, avisa mais alguém que você tem o seguro de vida,
Caso você precise acionar a pólice, acione através do 0800 o funeral e a seguradora cuida de tudo. Por que eu falo isso? Eu tinha uma pólice empresarial que eu cuidava. O cara morreu aqui na divisa com o Pará. Ele tinha 5 mil na pólice, o motorista. Foi gasto 27 mil para resgatar ele ali e fazer o funeral dele lá no Maranhão. A seguradora pagou os 27 mil. Foi o funeral mais caro que eu tive até hoje, contratado, que eu tinha, né? Cuidando de uma pólice e eu acompanhei de perto. Que teve que fazer 2 vezes remoção de corpo, foi um trem muito feio. Então, a seguradora arca com todos os gastos. Se for assistência funeral, liga no 0800. Se for só o seguro funeral, o Rafael já viu que ele tem lá algumas opções, aí sim o cliente só tem direito ao reembolso, tá? Ele não tem direito à prestação do serviço. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Depois, se quiser, a gente pode marcar para a gente falar sobre os produtos tradicionais dele, da MAG. Caso vocês tenham também, querer fazer isso, a gente marca. E daí vai passando produto por produto, o que é interessante. A MAG hoje ela é a companhia com mais produtos hoje que tem no mercado. Então hoje, por exemplo, policial civil, militar, bombeiro, a seguradora tem produto exclusivo para eles, tá? Quando é policial federal... Dentro do All Life, só para policial federal ou patente alta, vamos falar assim, de delegado para cima. Ser coronel, capitão, essas coisas. Militar, cabo, tenente, essas coisas não consegue fazer dentro dele porque entra num produto que tem segurança exclusiva, que é um produto da MAG. Agora, quando eu falo em policial militar, federal, o que for, patente alta a gente consegue jogar dentro dele, tá? Outra coisa bem bacana que a gente tem muito aqui, gente, é piloto de avião. A MAG tem um produto hoje exclusivo para piloto de avião, linhas comerciais, tá? Ou até mesmo piloto privado. Ele chama agora eu não lembro o nome do produto, depois eu vou lembrar. Ele é um produto que ele garante indenização caso ele venha perder o brevet dele de voo, por qualquer motivo que ele aconteça. Ele teve um acidente, perdeu o brevet, ele foi culpado pelo acidente, ele ficou inválido, ele não vai poder voar mais. Ele tem uma doença que não vai poder voar mais. A seguradora paga o capital de contratado para ele, tá? Então, ele tem um produto que é para piloto. É bem bacana esse produto. E, nesse produto, a gente consegue contratar dentro do Term Life para piloto agrícola. Então, piloto agrícola a gente consegue fazer dentro desse produto aqui. Qual que é a diferença? Eu só consigo contratar morte natural para ele. Não consigo contratar invalidez e não consigo contratar morte acidental. Limite, R$1 milhão de capital. Então, é interessante, dá para vender para piloto agrícola dentro desse produto. Joia? Falar que você vai ter mais contato, só você sabe. Eu coloco no vídeo link. Mais contatos, qualquer dúvida que tiver, pode me procurar, procure a Zag Seguros que a gente estamos aqui para atender vocês. Link está abaixo.